Fala, meus amigos, muito bom dia, um dia abençoado a todos. Se liga na nave que acabou de aterrissar aqui no Alessandro Motos, F800R 2017. Meu, a moto não tem nem o que falar, é muito nova. Se liga na quilometragem dela, ó, 12 mil quilômetros. Esse perfil de moto você só encontra aqui com a gente no Alessandro Motos. Alessandro Motos, o seu sonho começa aqui.